Viva! Na figura ao lado está representado, no referencial cartesiano, no espaço, um paralelepípedo com um volume de 72 unidades de volume. E com uma base em que a área são 8 unidades de área. E sabe-se ainda que o vértice H tem abscissa 4. E que o plano x ou y divide o paralelepípedo em dois sólidos, de tal forma que o sólido superior tem o dobro da altura do sólido inferior. E pedem-nos para calcular as coordenadas dos vértices do paralelepípedo. Vamos começar então pelo seguinte, vamos começar aqui por esta informação que nós temos em que o vértice H tem abscissa 4. Então eu sei que em relação aqui a este vértice, a abscissa, ou seja, o seu x é 4. Se aqui o seu x é 4, significa que a distância que vai aqui do H até o E é 4. Eu vou colocar aqui que esta distância é 4, uma vez que o vértice aqui do ponto H tem abscissa 4. Se a distância que vai do H até o E é 4, então aqui em baixo esta base também é 4, ok? Portanto, isto terá que ser assim. E aqui diz que a base tem 8 unidades de área. Portanto, esta base, que é a base A, B, C, D, tem 8 unidades. Isto é um retângulo. Como é que eu calculo, então, a área do retângulo? Faço comprimento vezes largura. E uma vez que eu já sei que aqui é 4, aqui só pode ser 2, que é por causa do comprimento vezes a largura, dar 8. Portanto, eu já sei então que aqui vai ter que ser 2 unidades, aqui a distância que vai do B até C. Ok? Que é para, mais uma vez, 4 vezes 2 dá 8, que é a área aqui da base, conforme está aqui no enunciado. E agora, o que é que nós sabemos mais? Sabemos que o volume é 72 unidades de volume. E então, o volume, eu vou pôr aqui, o volume vai ser igual, vou colocar aqui a área da base vezes a altura. E vou substituir. Eu já sei que o volume é 72, vou pôr aqui 72. A área da base já vimos que é 4 vezes 2, que dá 8. E aqui vezes a altura. E a altura eu sei que é a distância que vai desde o A até ao F. Ou, por outras palavras, é a distância que vai desde o A até ao O. Vou pôr aqui desta forma, que é o A até o O, que é o sólido inferior, mais depois do O até ao F, que é o sólido superior, como se fossem dois sólidos, está bem? Portanto, a altura vai desde o A até este ponto, mais deste ponto até aqui ao F, ok? Este 8 que está aqui a multiplicar, pode passar aqui para o outro lado a dividir, portanto, eu posso passar o 8 para este lado, então, a dividir, está bem? Fica 72, vou colocar aqui a dividir por 8. E agora tenho aqui o AO mais o F. Mas aqui é-nos dito que o sólido superior tem o dobro da altura do sólido inferior. Ok? Portanto, a altura que vai desde o O até ao F é o dobro que vai desde o A até ao O. Então eu posso escrever isto de uma outra forma. O A até ao O deixo ficar. Portanto, esta parte eu não vou mexer. Fica o A até ao O mais... E aqui, no lugar do O até ao F, que é a distância que vai desde aqui até lá, como eu sei que é o dobro desta de baixo, eu vou pôr que isto é 2 vezes, então, o A até ao O. Ok? E vou resolver esta equação. Aqui tenho 72 a dividir por 8, vai dar 9. E aqui tenho AO mais 2AO, vai dar 3AO. E agora o 3 que está aqui a multiplicar, passa para o outro lado a dividir, fica 9 a dividir por 3, e eu assim vou obter então a distância que vai desde o A até ao O. E com isto já vou conseguir saber todas as coordenadas aqui dos vértices da minha figura. Portanto, do A até ao O mede 3. Então, se aqui do A até ao O mede 3, eu vou pôr aqui, então do O até ao F mede o dobro, ou seja, mede 6. Está bem? E agora que eu já tenho aqui as distâncias todas, eu vou então escrever aqui de lado quais são as coordenadas dos vértices. E vou começar então pelo ponto A. Vejo então que o ponto A, em relação ao x, não avança nem recua, portanto, em relação ao x, o ponto A é 0. Em relação ao y também não anda nem para a esquerda nem para a direita, portanto, também é 0. Em relação aqui ao z, ele anda então 3 unidades aqui para baixo, portanto vai ser menos 3. Está feito. Vou passar então para o ponto B. E o ponto B está aqui. Em relação ao x, reparem que ele avança estas 4 unidades que eu tenho aqui, ok? E portanto o ponto B avança 4 unidades.
Em relação ao y não anda nem para a esquerda nem para a direita, e em relação ao z também anda aqui 3 unidades para baixo. Então também é menos 3. E agora o ponto C, que é este ponto aqui, conseguimos ver que o x avança aqui 4 unidades, que o y anda 2 unidades aqui para a direita, em relação ao z é o mesmo z dos outros pontos, também é menos 3. O d, vamos ver que em relação ao x ele não avança aqui nem recua, em relação ao y ele andou 2 unidades aqui para a direita, portanto temos 2, e o z é mais uma vez igual aos outros pontos, portanto é menos 3. Agora vamos passar aqui aos pontos aqui de cima, e nos pontos aqui de cima vamos começar assim da ordem alfabética, vamos então começar pelo E. Em relação ao x, vemos que é o mesmo x aqui do d, ou seja, não avançou nem recuou, portanto vai ser 0. Em relação ao y, também é o mesmo y aqui do d, portanto vai ser 2. E aqui no z, todos estes pontos que estão aqui subiram 6 unidades. Portanto, estes 3 pontos, o z vai ser 6. Então vou colocar aqui 6, ok? E agora vamos então ao f, que é aquele ponto que está ali no eixo. O x não avançou nem recuou, o y não andou para a esquerda nem para a direita, e o z subiu 6. Em relação agora ao ponto G, que é aquele ponto, o x avançou aqui 4 unidades, portanto aqui vai ser 4, o y não andou nem para a esquerda nem para a direita, e o z também subiu 6. E agora vamos então terminar com o ponto H. E aqui no ponto H vemos que o x avançou então 4 unidades, vemos que o y andou aqui 2 unidades aqui para o lado direito, e o z subiu então 6 unidades. Pronto, e já temos aqui os 8 vértices do meu paralelepípedo. Espero que tenham percebido. Até breve!